Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2014. A enquete está no ar. Entre no site do Cresce e escolha o seu tema para as próximas edições. Então, vote, escolha o seu tema. E hoje o nosso tema é um tema muito bacana. Como proceder na intermediação de estabelecimentos comerciais, fundo de comércio, posto de gasolina, panificadora, cafeteria, lanchonete, bares. Como é que funciona esse trabalho para o corretor fazer esta intermediação? E para nos dar as dicas sobre este assunto, nós estamos aqui com o nosso convidado, é o nosso colega corretor de imóveis, o Antônio Carlos Gonçalves, que é sócio da Gonçalves Imóveis e Condomínio, além de ser sócio em outras empresas. Cursou Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, diretor da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradores do Grande ABC. Foi vice-presidente financeiro da ONG, Centro do Voluntariado de São Bernardo do Campo, e é membro do Conselho Municipal de São Bernardo do Campo. E em nome do novo presidente do CRES São Paulo, José Augusto Vena Neto, e toda a sua diretoria, já de antemão gostaria de agradecer a presença do Antônio Carlos, que vai nos dar todas as dicas sobre esta questão de estabelecimento comercial. Antônio Carlos, muito obrigado e bom dia por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. Obrigado, Gilberto, obrigado ao Cresce poder participar dessa entrevista e poder gerar um pouco do que nós aprendemos ao longo de nosso tempo como corretor. E estamos aqui para tentar ajudar e responder as perguntas dos nossos telespectadores. Você tem alguma dúvida? Mande para a TV Cresce, que será respondida durante o programa. Se você tiver alguma sugestão, encaminhe para a TV Cresce. Nós vamos analisar a sua sugestão, principalmente quando se for tema para a enquete. Só lembrando, vote, a enquete está no ar. Escolha o tema de sua preferência para os próximos programas. Só lembrando que na sexta-feira que vem, dia 18 de abril, é feriado, Semana Santa, é sexta-feira santa, não haverá o programa Cresce Esclarece. E as perguntas estão abertas. Você tem alguma dúvida? Encaminhe para a TV Cresce, que o Antônio Carlos vai lhe responder a sua dúvida. Vamos lá. Antônio Carlos, fundo de comércio. Quando a gente fala fundo de comércio, venda de estabelecimento comercial, tem alguma uma lei que regra esse mercado ou não tem? Como é que funciona essa questão, Antônio Carlos? Bom, Gilberto, na verdade, uma empresa, ela cria o seu fundo de comércio, cria a sua clientela, cria o seu estoque. Nós temos sim uma legislação, que é a legislação que trata de estabelecimentos, como também tem a legislação que trata de empresas, do tipo de sociedade, seja ela sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade simples. Então, ela é regida por essas legislações. Lojas em shopping, Antônio Carlos, não é a mesma coisa que vender um estabelecimento comercial, um posto de gasolina, por exemplo. Ele deve ter algo meio diferente aí, por estar aí no tipo de um condomínio, Seria quase um condomínio. Nas lojas de shopping, Gilberto, nós temos uma diferença sim. Não tão grande, mas ela existe. A forma como ela é lidada e trabalhada, ela é igual a uma loja de rua. Contudo, dentro dos shoppings, o que eles têm? A chamada franquia. Então, quando você vai fazer uma transação, vai vender o seu fundo de comércio, a sua empresa, você acaba tendo que pagar a taxa de transferência que esse shopping cobra, e isso daí normalmente é pago pelo comprador. E, naturalmente, você tem, dependendo do shopping que cria esse volume, essa taxa de franquia ela é diferenciada. Posso acrescentar, inclusive, a isso, Gilberto, um contrato que o mercado não tem muita afinidade com ele, chamamos de contrato não atípico, de locação. E aonde esse contrato ele estipula um valor de aluguel mínimo, mais o percentual sobre o faturamento. Então, os shoppings, eles mantêm os chamados os contadores para acompanhar o número de pessoas que entram na loja, acompanham o faturamento diário, porque eles cobram
o aluguel sobre o percentual do faturamento mensal. Então, eles mantêm uma fiscalização em cima desse faturamento. Olha, nesse mercado, Antônio, quais são, por exemplo, quais são os cuidados que o corretor precisa ter se ele quiser trabalhar nesse nicho de mercado? Com a sua prática de 40 anos com a Gonçalves Imóveis, dê uma dica aí para o corretor. Quais são os principais cuidados na hora de vender um estabelecimento comercial? Eu sei que é meio complicado a coisa, porque tem que ver se a empresa pagou INSS, como é que está aí o fundo de garantia. Tudo isso tem que ser visto pelo corretor de imóveis. Gilberto, você foi bem específico nisso, e empresa, muito diferentemente de vender no imóvel, que você também toma todas as precauções, vamos remetê-la um pouco da experiência do imóvel e somar com mais alguns dados que a empresa ou o estabelecimento comercial exige. Então, por exemplo, nós vamos ter que, em primeiro momento, buscar informações das certidões da empresa. Você vai, certidão negativa da estadual, da Secretaria da Fazenda do Estado, certidão negativa da Receita Federal, aonde ela pode ser conjunta com o INSS, se tem débito ou não, certidão negativa do FGTS, para saber se está pago ou não. Juntamente a isso, você vai ter que buscar certidão negativa dos cartórios distribuidores do Fórum, acoplado aos executivos fiscais das 3 fazendas, municipal, estadual, federal. Inclusive, eu adequo a uma certidão que não é de praxe, mas eu aconselho que o faça, que é uma certidão criminal. Veja bem, Gilberto, se você matar uma pessoa, não impede que você faça negócio. Contudo, o crime de estelionato pode ser um impeditivo de eu indicar a compra através de um comprador que praticou estelionato. Então, eu aconselho que se puxe uma certidão conjunta, além das cíveis, das executivos fiscais, também da criminal. Não obstante a isso, também tem que buscar todas as certidões negativas também dos sócios, porque eles podem estar sofrendo alguma ação de execução trabalhista, tanto da empresa como dos sócios, e está sendo exigido a penhora, o sequestro das cotas ou dos bens daquela empresa em pagamento daquela ação trabalhista. Nós podemos aqui citar inúmeras outras certidões, inclusive da prefeitura, né, onde você puxa a negativa de tributos, tanto da empresa, que é uma certidão negativa de tributos mobiliário, como também tem a imobiliária, e não só a isso daí, saber se aquele tipo de estabelecimento é um estabelecimento. Eu vou dar um exemplo típico aqui, talvez o pessoal consiga enxergar melhor, um posto de gasolina. Se o número de clientes daquele posto, aquela receita é provinda de algumas empresas que faturam, gastam bastante, ou se são de diversos compradores de combustível. Motivo: existe no mercado alguns espertalhões que fabricam receita. Então, se você tem lá que 50% da receita vem de uma empresa de caminhões de diesel, você compra um posto e daqui 2, 3 meses essa empresa sai como cliente seu, o seu faturamento caiu pela metade. Então não basta só as certidões, também há uma análise nessa questão dos bens incorpóreos que são os clientes, para analisar como é formatada a receita e o faturamento daquela empresa. Olha, que dica importante aí né? Você tem que ter o filho, então tem que conhecer, vai começar devagar, que é para não ter problema. Deixa eu só te falar uma coisa, Antônio Carlos. Antigamente a gente falava muito negócio de luvas, tinha até aí um decreto-lei, é o 24.140, salvo engano, lá dos idos de 1934, né? Eu não sei como é que anda essa cobrança hoje, é justamente uma das perguntas que o Rodolfo Nascimento de Caraguatatuba, ele nos faz, ele coloca aqui: bom dia, gostaria de saber qual a fórmula correta para calcular luvas de um imóvel comercial. Isso ainda pode ser feito, é proibido? Como é que está isso na prática, Antônio Carlos? Gilberto, isso daí é uma pergunta que todos fazem, é muito importante essa resposta. Essa lei 24.150, só fazendo uma correção, Gilberto, essa lei ela justamente diz o seguinte: instituiu-se o nome luvas por causa dessa lei. A lei de luvas dizia o seguinte: o contrato de 5 anos
dá o direito ao locatário poder renovar pelo mesmo período de 5 anos, desde que ele, dentro de um período de no mínimo 6 meses antes de vencer o contrato de locação, ou seja, 4 anos e meio, ele ajuizasse uma ação chamada renovatória ou que firmasse um novo contrato do mesmo período. Então, a lei que chamou Lei de Luva, naquela época que nós não tínhamos nenhuma inflação, o proprietário do imóvel, ele cobrava um valor pelo ponto comercial, né? E esse ponto comercial, que na verdade esse é o nome correto, na prática virou um tradicionalmente chamado luvas, porque a lei chama luvas. Esse sistema ainda é usado até hoje, então você tem, claro que numa escala muito menor que do passado, porque nós temos hoje alguns corredores comerciais que isso é praticado normalmente, e corredores caros. Vou dar um exemplo aqui, uma 25 de março em São Paulo, uma José Paulino, também em São Paulo capital. Vamos falar na região minha do ABC, Marechal Deodoro, Santo André, Oliveira Lima. São ruas atípicas do mercado comercial, onde você tem um fluxo muito grande de pessoas e ali é faturamento certo. Então, normalmente, como é que se calcula essa luva? Não existe uma fórmula adequada, existe uma tradição que se coloca. Nós estamos tentando dar uma formatada nisso, a exemplo de uma luvas numa renovação ser equivalente a 12 vezes um valor de aluguel, tá? Que equivale a mais ou menos 50% do que se cobraria numa entrada de um locatário naquele imóvel. Naquela época, essa luva ela era recebida oficialmente, o locador, o proprietário, ele colocava no seu caixa, só que ao longo dos anos, o que aprendeu? Caso amanhã o proprietário venha a exigir a retomada desse imóvel, por qualquer motivo que seja, dentro do que a lei permite, né? Desde que ele documentasse essa luva que foi paga, esse valor do ponto, lá na frente ele era obrigado a restituir. Então hoje, a praça, o mercado, ele cobra esse dinheiro não oficialmente, de forma oficiosa, Gilberto. Porque se ele oficiar essa entrada, lá na frente, quando de uma retomada, o locatário pode exigir que indenize esse valor pago inicialmente. Ou existem alguns que, na prática, o que eles fazem? Eles dividem ao longo dos 5 anos esse valor de luvas e aí oficialmente ele é incorporado no aluguel. Qual o problema disso? Dentro do aluguel você está dentro da tabela de imposto de renda dos 27,5% ou 15%, assim vai dependendo do valor. Então, alguns ainda praticam essa cobrança chamado por fora, Gilberto. Ok. Vamos lá, o Hernani Tinoco aqui de São Paulo, ele faz uma pergunta já. Eu coloco a sua pergunta, porque eu também tenho essa mesma pergunta. Ok, Hernani? Segura um pouquinho aí. Vamos lá. Procedimento. Eu compro um estabelecimento comercial, como é feito esta questão de transferência, como é que é feita essa questão de contrato de locação, às vezes a locação só falta mais um ano, vai ser renovado, tudo isso tem que ser visto antes da gente fechar o negócio. Olha, Gilberto, esse é um ponto crucial, porque não adianta você fechar a parte comercial, financeira com quem está vendendo, se você não fechar juntamente, concomitantemente com isso, com o locador, o proprietário do imóvel. Por duas situações. Primeiro, pela garantia da sua continuidade no local, porque o local é um dos fatores primordiais para aquele faturamento estar existindo. Segundo, você imagina, se você for o locador ou o proprietário daquele imóvel, souber que a pessoa vendeu aquele estabelecimento sem dar ciência a você, locador, sem você saber quem está adentrando, se ele tem um fiador adequado para dar garantia àquela locação, o que o locador vai fazer? Ele vai notificar e vai rescindir o contrato, porque assim o contrato diz, né, que caso seja transferido a outrem, sem a permissão, o contrato é rescindido. Então, é importantíssimo que se olhe o contrato, vai ter uma cláusula lá, pelo menos a maioria dos contratos assim o são, aonde estipula que ele não pode transferir nem sublocar a terceiros sem anuência do locador, salvo disposição em contrário em contrato, aonde é permitida a transferência, contudo, desde que
seja apresentado fiadores idôneos e com condições de garantir aquela locação. Então, tem que tomar esse cuidado e fazer em conjunto com a venda. O locador não concordou, não assinou, não interessa fechar negócio. Olha, bela dica, hein? Vamos ver agora. Todo estabelecimento comercial tem empregado, né, Antônio Carlos? Como é que fica a questão dos empregados? Quem compra é obrigado a assumir os empregados ou ele pode dizer que quer sem os empregados? Essa questão comercial, Gilberto, é outro fator importante, porque quando você assume uma empresa, nós sempre indicamos que seja feita a quitação dos empregados para que o novo proprietário do estabelecimento assuma sem ônus do passado, sem o passivo. Não impede, né, que faça o contrário, que também se assuma comercialmente o comprador falar, não, então vamos verificar qual é o valor dessa indenização, não vou fazer, vou abater do preço, né, e vou assumir o ônus ao longo da minha estada aqui, porque ele, ao invés de ele tirar o dinheiro do bolso, ele usa isso como capital de giro e assume esse ônus desse eventual passivo trabalhista que ele vai ter. Mas o normal seria fazer a quitação dos funcionários e, a partir dali, tocar a vida dele para ele assumir o ônus dali para frente. Por exemplo, eu vou adquirir um estabelecimento comercial, tem lá o nome Fantasia. E essa empresa tem um CNPJ. Poderia eu construir uma outra empresa, Antônio Carlos, com outro CNPJ, mantendo esse nome Fantasia, para que eu não tenha problema com aquele CNPJ, não sei, poderá vir algum tipo de problema lá atrás. Eu poderia fazer isso? Pode ser feito? O contador faz? É normal fazer isso? Ou não pode ser feito isso? Pode ser feito sim, Gilberto. Eu acho até uma coisa interessante que você citou, porque vamos imaginar que eu tenho uma empresa que tenha alguns problemas. E aí eu quero montar uma outra empresa, mas utilizar do mesmo nome Fantasia. A Receita Federal, ela permite que você tenha uma razão social e que você utilize como nome Fantasia um outro nome. O que vale para a Receita Federal, na verdade, é aquele nome e razão social com aquele CNPJ. O nome Fantasia, ele pode ser um nome utilizado por qualquer pessoa, desde que seja autorizado por aquele que o utilizou. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um nome Fantasia, Gilberto M.E. Gilberto. Esse Gilberto M.E., você entrou com uma patente. Eu posso usar? Posso, desde que você me dê um documento autorizando esse uso. Ah, mas essa pessoa não fez a patente do nome. Se ele não fez a patente, ele não entrou com pedido de patente de registro, né, no NPI, qualquer pessoa pode usar. Então também é importante saber se aquele nome Fantasia ele está registrado como razão social, que aí sim ele não poderia utilizar, mas o nome Fantasia pode ser usado desde que não haja patente do nome. Então vamos agora então à pergunta do Hernani Tinoco, aqui de São Paulo. Ele diz assim, gostaria de saber como funciona o que eu já ouvi falar de praxe de negociação para padaria, posto de gasolina, loteria, estacionamentos, hotéis, motéis, pousada, etc. Pelo que entendi, seria a maneira que se usa no mercado para avaliar um fundo de comércio desse tipo de mercado. A pergunta dele é, como é que se avalia, por exemplo, assim, uma panificadora? Como é que a gente vai chegar no valor daquele fundo comercial em função de faturamento, deve ter negócio de estoque, é uma série de coisas que o corretor tem que ver, né? Não, com certeza, Gilberto. Vamos dizer assim, não há uma fórmula específica de avaliação. O que eu vou passar seria o seguinte, existe um mínimo e um máximo, e o que vai definir se você está dentro desses limites é a condição do estabelecimento. Então, você vai pegar uma padaria. Como é que funciona? Eu vou dizer o seguinte, a padaria você calcula de 6 vezes a 11 vezes o faturamento bruto daquela padaria. O que vai dizer se eu estou 6, 7, 8, 9, 10 ou 11? O local da padaria, a qualidade do estabelecimento, a qualidade dos equipamentos, né? O estoque normalmente é pago em separado, ele não faz parte da compra, isso não quer dizer que não possa fazer parte da compra, mas o faturamento bruto é o que define nesse tipo de estabelecimento o valor do bem, né, desse fundo de comércio. Então, eu vou estabelecer aqui, o critério vai de 6 a 11 vezes o valor.
vai mudar o local, condições do estabelecimento, o tipo do estabelecimento, para a gente poder saber se é 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Vou dar um exemplo. Jardim Paulista. Todo mundo quer estar no Jardim Paulista. Se eu for colocar uma padaria, um restaurante no Jardim Paulista, jamais será um valor de 6, que é uma região nobre, é uma região com todos os acessos, infraestrutura. Então é natural que esse local, o percentual ele suba, ele chega a 10, 11 vezes o valor do faturamento bruto. E muda alguns tipos de estabelecimentos uma outra forma. Se você partir, por exemplo, uma casa lotérica ou até um estacionamento de automóvel, são dois fundos de comércio ou empresas muito procurados hoje para pessoas que deixaram empresas, né, que foram executivos ou ganham salário. A casa lotérica e estacionamento é muito atrelado a salário. Então, olha, o que eu quero? Eu quero ter um rendimento de 5 mil por mês, quero ter um rendimento de 10 mil por mês. Esses dois tipos de empreendimento é calculado sobre o valor líquido, porque é sobre ele que eu estou comprando a empresa e não sobre o bruto. Então, nesses casos, eles variam de 30 a 60 vezes o valor do faturamento líquido dessas empresas. Também dependendo do local, instalações, o movimento, né? Eu sempre digo, inclusive, Gilberto, que para você comprar uma empresa, tem 3 fatores fundamentais que você não pode deixar de ver para não errar numa compra. O primeiro é o ponto comercial, é o local do ponto. O segundo é o local do ponto. E o terceiro é o local do ponto. Então, o local, ele na verdade sempre vai ser, na nossa opinião, o primeiro critério a se avaliar para comprar uma empresa. Olha, o Hernani Tinoco, ele faz uma outra colocação aqui, assim, aproveitando, qual seria, o que fez essa pergunta que você respondeu? Diz assim, aproveitando, qual seria a praxe de uma imobiliária? Esse eu acho interessante saber. Eu não entendi bem essa, não sou do ramo. Será que seria o praxe na cobrança da comissão, Gilberto? Eu não sei, mas vamos lá, vamos continuar aqui, que eu tenho aqui umas perguntas, a gente vai chegar também naquele negócio dos honorários. Estabelecimento comercial, então, ele é vendido através de, primeiro se faz o instrumento particular ou parte direto para transferência, tem prazo para transferir, como é que funciona isso no mercado? Bom, nós podemos partir das duas situações, né? Nós, por exemplo, praticamos, em primeiro, um instrumento particular, porque normalmente você vende o estabelecimento em algumas parcelas, né? Antigamente as parcelas eram longas, hoje elas são mais curtas, então eu posso ter uma compra desde à vista a parcelado. Então eu acho interessante e importante que se faça um contrato particular, onde você vai estipular as regras e condutas do negócio. Um dos fatores principais, que eu faço questão de fazer um alerta aqui, Gilberto, que aconteceu isso até com um colega meu, dono de um posto de gasolina, a imobiliária que vendeu o estabelecimento dele, na hora de fazer o contrato, naquelas parcelas de praxe e tudo mais da época, eles não vincularam aquelas parcelas à reserva do domínio da empresa. Ou seja, se você fosse inadimplente e não pagasse a qualquer daquelas parcelas, além de estar vencida todas as restantes, você estava reservando para si o domínio daquela empresa, você retomava o estabelecimento comercial. Eles fizeram as parcelas e não fizeram esse vínculo. Conclusão, o sujeito perdeu o posto de gasolina, porque ele não fez a reserva, os sujeitos entraram no posto de gasolina e ele foi discutir para receber as parcelas, ele não conseguiu retomar o posto. Então, o contrato é muito importante que as parcelas sejam atreladas à reserva do domínio do estabelecimento comercial. Isso é fator sine qua non para garantir o cliente. E aí, você pode fazer, na sequência, vencido lá aquele cumprimento do prazo, para mostrar e comprovar aquele movimento, naquele momento faz sim alteração contratual junto à junta comercial para firmar o negócio. Ah, mas eu quero fazer uma alteração de contrato com todas essas regras no mesmo contrato. Pode ser feito? Sim, pode ser feito. Nós utilizamos desta maneira para só alterar na junta
quando for realmente comprovado o movimento, e é importante que faça essa alteração na junta para retirar do nome da empresa as pessoas contidas lá na junta comercial, que elas respondem, mesmo assinando o contrato, até 2 anos após, por tudo que ocorrer por atos dele até a data de assinatura daquela alteração do contrato social. O Hernani pergunta justamente sobre a comissão. A comissão é 6%, ele diz aqui. Já vi colegas cobrando 10%. Como os estabelecimentos comerciais, eles não estão regidos, né, pela norma do Cresce, que vai de 6% a 8%, você pode até cobrar 10%, porque não tem essa regra. Nós, da Gonçalves, entendemos que, desde que você seja uma empresa credenciada, dentro das regras, como um corretor de imóveis, atrelado às regras do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, entendemos que, se você tem isso dentro da sua empresa, você também está atrelado às regras do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, nós lá praticamos de 6% a 8%, não praticamos além disso. Cláudio, de São Bernardo do Campo, ele pergunta aqui: qual o cálculo percentual de avaliação no caso de uma transação de uma imobiliária referente à carteira de locação? Entendeu? Entendi. Ela também é um fundo de comércio, né? É uma prestação de serviço, né? Nós mesmo, nossa empresa já adquiriu diversas carteiras, né? E o percentual que no passado chegava a uma carteira de primeira, chegava a 10 vezes o faturamento da comissão, não o faturamento dos aluguéis, mas o faturamento da taxa de comissão que a empresa cobra, né? Então, nós vimos a cobrança ia de 5% a 10%. Hoje o mercado, ele pratica de 5% a 7%, dependendo do nível da carteira, da maneira que ela é composta. Vale lembrar a mesma situação que eu lembrei do posto de gasolina. Verificar se nessa carteira de clientes ela é pulverizada com vários clientes ou se são poucos clientes detentores desses imóveis. Estamos uma vez comprando uma carteira, Gilberto, e imagina, tinha lá 120 imóveis, onde 20 era pulverizado e 100 imóveis era de um cliente. Se você brigasse com aquele cliente, 100 imóveis embora, a sua carteira virava 20. Então, se faz a avaliação da carteira também dentro disso. Mas a nossa, hoje, sugestão que nós praticamos de avaliação, que ela vai de 5 a 7, estourando de 5 a 8 vezes o faturamento sobre a taxa de comissão que a imobiliária cobra. Muito bem, temos aqui uma pergunta do Sandro. Ele é lá de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. Ele faz aqui a pergunta: além das instalações físicas, construções e instalações e a área do terreno, como poderemos avaliar o valor de uma indústria frigorífica com capacidade de abate de 300 cabeças bovinas dia? Como se faz a cobrança da comissão para esse tipo de negociação? A comissão fora da área urbana, nós cobramos 10% sobre o valor do negócio. Então, acertado o valor do negócio, qualquer tipo de negócio feito fora da área urbana, nós cobramos 10%, que entendemos que está dentro das normas de mercado. Então, mais uma perguntinha. Antigamente, vamos falar antigamente porque eu não sou desse ramo, hein? A pessoa dava um sinal e passa a completar a entrada em 41 dias. Isso funciona ainda? Então, Gilberto, funciona. Não que seja todos os casos, né? Eu posso ter caso que eu pague à vista, assuma de imediato. Vou dar um exemplo. O caso da lotérica, eu tenho como puxar a uma informação junto à Caixa Econômica Federal, que detém todo o balanço daquela empresa, e eu vou na agência competente daquela lotérica, eu sei na hora qual é o faturamento ao longo dos últimos 12 meses. Um posto de gasolina, eu vou na operadora lá na distribuidora de petróleo e vou lá, um exemplo, na Shell. Eu quero puxar daquele posto qual foi o faturamento dos últimos 12 meses, o que ele comprou de galonagem. Então, sobre aquilo, eu posso fazer a minha transação. Qualquer coisa fora daquilo que é comprovado, não. Então, eu posso negociar à vista com as informações? Até posso.
mas ainda é de praxe esse prazo para comprovar o movimento do negócio que a pessoa está adquirindo. Vamos lá, estamos já chegando ao final do nosso programa. Eu já queria agradecer todos os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 11 de abril de 2014. Nossos colegas de Araçatuba, Assis, Barueri, Boituva, Botucatu, Brasília, Campinas, Campo Grande, Caraguatatuba, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franca, Guarulhos, Ibitinga, Indaiatuba, Itanhaém, Itapevi, Itápolis, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jarinu, Jaú, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Pedreira, Rio Claro, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, muitos colegas de São Paulo, Socorro, Tatuí, Taubaté, Valinhos, Anápolis, em Goiás, Brasília, Distrito Federal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ao Sandro, do Chapadão do Sul, que nos mandou a pergunta. Antônio Carlos, eu queria agradecer em nome do Viana, em nome de todos os diretores, em nome de todos os colegas corretores de imóveis, a sua dica, a sua disponibilidade em estar aqui na edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira para lhe dar essas dicas aí, porque são poucos corretores que atuam nesse nicho de mercado. Então, o nosso agradecimento e a palavra fica aberta para você. Se quiser dar alguma dica aos corretores, fique à vontade. Agradeço, Gilberto, agradeço ao nosso presidente Viana, ao Cresce, por estar aqui. Eu acho muito importante a nossa preocupação e valorização do profissional corretor de imóvel, né? Que há muito tempo atrás não tinha a mesma valorização que existe hoje. E esse trabalho que o Cresce vem fazendo é justamente de gerar informação, educar e transmitir informações para que você tenha a conduta do corretor de imóvel. Ele pretenda a garantia, não só como era no passado do vendedor, mas do vendedor e comprador. Os dois são clientes e você tem a obrigação de gerar a garantia a ambas as partes. Como eu sempre digo na nossa empresa, que os nossos clientes sempre são os dois. Então, nós nunca penderemos para um lado ou para o outro. Buscar todas as informações é obrigação do corretor. Não deixe de buscar. Infelizmente, a cada minuto nasce um espertalhão tentando burlar os negócios no mercado. E você, corretor, que é o técnico, que está no meio para não deixar acontecer. Então, busque todas as informações, vá atrás, porque com certeza esse profissional, esse comprador, vai procurá-lo o resto da vida dele. E é isso que nós temos na nossa carteira da vida, são esses clientes que nos valorizam. É a mensagem que eu deixo e mais uma vez agradeço por estar aqui. Um abraço aos telespectadores. Nós é que agradecemos, muito obrigado, Antônio Carlos. E colega, você sabe o que é Fala Corretor? Você sabe o que significa Fala Corretor? Ah, você não sabe? Então faz o seguinte, se tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário, você pega então o seguinte, você pega o seu celular, você grava bonitinho com a sua pergunta, encaminha aqui para a TV Cresce e alguém vai lhe responder. E a sua pergunta vai ficar aqui na TV Cresce para outros colegas poderem saber qual foi a resposta e qual foi a sua pergunta, ok? E lembrando que a enquete está no ar. Sexta-feira que vem, feriado, não haverá o programa Cresce Esclarece. E a enquete está no ar. Vote, escolha o seu tema. Qual o tema que você gostaria de ouvir aqui no Cresce Esclarece? Nós vamos trazer, então, o especialista para o tema que você escolheu. Os 3 temas mais escolhidos é que nós vamos comentar aqui no Cresce Esclarece. Eu gostaria de agradecer, desejando uma boa sexta-feira a todos os corretores brasileiros e quem for trabalhar neste final de semana, tem aí bons faturamentos. Quem é santista como eu, vou estar no Pacaembu, final de Campeonato Paulista, vamos torcer para o Santos. Quem for de Itu, torça para o Ituano. Mas vai valer aí este final, tá bom? Então, um bom final de semana a todos vocês e espero vocês no dia 25 de abril. Tchau, bons negócios.